Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para você, para a sua família, que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a todos nós que estamos aqui também no templo, que a palavra do Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. E eu gostaria de meditar nesta noite com os irmãos num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, dos versos 28 ao 36. Lucas, capítulo 9, do versículo 28 ao 36. Assim diz a palavra do Senhor. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amém. Meus irmãos, essa é uma das passagens de extrema complexidade que nós temos na Escritura. Eu penso que passagens como essas nos desafiam a buscar respostas com relação à interpretação, ou esse tipo de passagem nos faz apenas ler e não buscar o que realmente o texto quis dizer para aqueles ouvintes da época, para os discípulos, mas especialmente o que esse texto tem a dizer a nós hoje. Essa é uma passagem de extrema complexidade porque os personagens envolvidos nessa passagem são complexos. Se você observou bem esse texto, você pode perceber que os personagens envolvidos nada mais nada menos era o próprio Senhor Jesus, seus discípulos, Moisés, que já havia morrido séculos antes, Elias, que havia sido trasladado pelo Senhor no livro de 1 Reis. E é uma passagem que também nós podemos perceber a presença do próprio Deus Pai. E o que significa essa passagem para nós? Aliás, primeiro nós precisamos descobrir o que essa passagem significou para aqueles discípulos, para poder então tirar algumas conclusões para a nossa própria orientação nos nossos dias. E pensando um pouco sobre o significado desse texto, primeiro a gente precisa olhar o que está em volta dele. Por que esse texto está aqui? Por que Lucas decide, e não somente Lucas, mas os outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, eles relatam o mesmo fato com algumas diferenças, mas por que Lucas coloca esse texto exatamente nessa configuração com os textos que o antecedem e os textos que o sucedem? Por que esse texto faz parte da argumentação de Lucas nesse lugar? Se você observar as passagens anteriores e as posteriores, são blocos de textos que tratam muito claramente sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus é o centro desses blocos que vem falando da morte de Jesus desde o início do capítulo 9, vai até o seu final.
Então são textos que falam da identidade e a obra de Jesus, são blocos textuais que falam da morte de Jesus, da cruz que o discípulo tem que levar em um tipo de semelhança com o seu mestre. E Jesus volta a falar da sua morte no capítulo 9, versos 44 e 45. Então, primeiro, essa é uma passagem que fala da morte de Jesus Cristo, e o que essa morte tem a ver com a glória de Deus, e o que essa morte tem a ver com a figura de Elias e Moisés. Talvez você já tenha lido essa passagem e talvez não tenha compreendido a profundidade. E é realmente uma passagem que eu gostaria que você realmente prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos explicar hoje. Porque é uma passagem de uma complexidade tremenda, porém, eu não quero dizer que a Escritura é um código secreto que apenas aqueles que se dedicam à teologia podem entender. A Bíblia não é um código. Mas eu quero levar os irmãos a entenderem que esse texto e esse fato aconteceu para que nós tivéssemos uma compreensão ainda maior do que foi ou do que é a obra de Jesus Cristo e a sua pessoa, que vem sendo prefigurada desde o Antigo Testamento. Pensando nisso então, queridos, eu quero caminhar com os irmãos nesse texto, respondendo a 5 perguntas. A primeira pergunta que eu quero responder com os irmãos e caminhar com os irmãos no texto é: o que representou essa mudança na fisionomia de Jesus, ou essa transfiguração? O que isso representou? O que essa mudança de fisionomia, que nas palavras originais foi uma transformação completa. A fisionomia de Jesus era outra. Por que Jesus então passa por essa experiência? O texto nos mostra, o texto inicia afirmando que Jesus sobe ao monte com 3 de seus discípulos mais próximos. 2 deles, inclusive, são irmãos. Tiago e João são irmãos. E eles então sobem com Jesus ao monte a fim de orarem. E ali, enquanto Jesus está orando, a expressão que nos vem à tona e a cena começa a se desenvolver com a transfiguração de Jesus. E quando nós olhamos para o início dessa cena, e já de cara nos versículos 28 e 29, nós vemos que tudo isso começa a acontecer. Nós nos deparamos com a palavra glória. Não nos versos 28 e 29, mas no versículo 32, fala que os discípulos viram a glória de Jesus. E por que nós precisamos dar uma ênfase nessa palavra glória? Quando nós olhamos para o Novo Testamento e encontramos algumas palavras, e dentre essas palavras, uma delas, que para descrever a glória, serve para 2 tipos de expressão. Quando a palavra glória é utilizada normalmente no Novo Testamento, ela serve para descrever 2 tipos de situação. A primeira situação que a palavra glória ela se refere é dar louvor a Deus. Dar louvor a Deus, conferir glória ao Senhor, louvar ao Senhor, ou até mesmo a glória dos governantes, que nada são diante de Deus. Mas um segundo uso dessa palavra no Novo Testamento tem a ver com a aparição de Deus, com toda a sua majestade, com toda a sua onipotência e a sua santidade. Esses são os 2 usos mais comuns no Novo Testamento para essa palavra glória. E quando nós olhamos para essa passagem, nós percebemos que não é o primeiro uso, não é uma rendição de glória ao Senhor que nós podemos perceber aqui, mas é o segundo uso dessa palavra. É a manifestação visível da glória, do poder e da majestade de Deus. Quando nós olhamos para esse texto e vemos que Jesus tem a sua fisionomia alterada e as suas vestes brilham, e no Evangelho de Marcos afirma que as suas vestes elas estão tão brancas que nenhum lavadeiro do mundo conseguiria
alvejar uma roupa de tão branca como a que Jesus estava vestindo naquele momento. O que nós entendemos então é que as vestes de Jesus e a sua fisionomia, elas se transformam justamente pela manifestação da glória de Deus. Uma teofania, é o próprio Deus se manifestando. Isso não quer dizer que Jesus não tem uma glória própria. Não é a glória do Pai, única e exclusivamente do Pai, que está refletindo no Filho, mas Jesus, que é a glória de Deus, que é Deus encarnado, é Ele quem está refletindo essa própria glória. Essa glória é dele. Então, o que nós temos no início dessa passagem é justamente a manifestação da glória, da majestade e da santidade de Deus. As vestes alvas de Jesus Cristo representam a sua santidade. Tanto que no livro de Apocalipse, e não somente no livro de Apocalipse, mas em outras passagens, nós temos um sinônimo de vestes brancas que significa pureza. O livro de Apocalipse fala muito bem disso, que bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. A este será dado o direito da árvore da vida. Mas essa expressão glória é a expressão que vem lá do Antigo Testamento, que significa a glória de Deus manifestada pessoalmente diante do seu povo. E é uma palavra que nós podemos perceber no Antigo Testamento, e quando os filisteus tomam a arca e levam a arca embora, e os 2 filhos de Eli, isso está relatado no livro de Samuel, a arca é levada, os filhos de Eli morrem, Eli também morre no mesmo dia, e uma das esposas dos filhos de Eli tem um filho no mesmo dia. E por conta de todos esses acontecimentos da captura da arca pelos filisteus, essa mulher coloca o nome do seu filho de Icabode, quer dizer, foi-se a glória de Israel. É a mesma expressão traduzida para o Novo Testamento, quer dizer glória. Foi-se de nós a presença de Deus. E o que Jesus está manifestando nesse momento é a sua glória, que é a mesma glória do Pai. Mas nós temos outros ecos do Antigo Testamento. E aqui eu quero já adiantar para os irmãos que essa é uma das passagens que mais contém figuras e expressões do Antigo Testamento. Não dá para entender essa passagem se nós não recorrermos ao Antigo Testamento. Por isso nós vamos fazer muito isso nessa noite, para que a gente realmente entenda a profundidade desse texto, para que a gente entenda o que esse texto quer dizer para nós hoje. Então, nós vemos muitas semelhanças desse texto com o Antigo Testamento. E falando um pouco mais sobre essa transfiguração de Jesus, sobre essa experiência que Jesus teve do seu rosto resplandecer, nós não podemos deixar de citar uma passagem que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 29. Aqui nós temos uma inserção profunda do Antigo Testamento, no qual nós vamos recorrer várias vezes durante esse sermão. Êxodo 34, verso 29. Note a semelhança desse texto com a transfiguração de Jesus. A palavra do Senhor nos diz: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver falado com ele. Depois de haver Deus falado com ele. Perceba que existe uma grande inferência, uma grande comparação, o que a obra de Moisés está lançando sobre Jesus Cristo. O que Moisés foi ao povo hebreu, na sua época, apenas prefigurava o que Jesus Cristo é para o nosso povo hoje. E aqui essa passagem onde Moisés é o representante do povo, subindo ao monte Sinai para buscar as tábuas da lei, e quando ele volta, seu rosto está brilhando. A glória do Senhor se manifesta a Moisés. E ele então, sem perceber, desce e o seu rosto está
brilhando. A glória de Deus está ali. E quando esses discípulos, Pedro, Tiago e João, veem essa cena, provavelmente conhecedores do Antigo Testamento como eram, eles puderam então perceber as semelhanças entre a obra de Moisés e a obra de Jesus Cristo. É claro, Jesus Cristo superior a Moisés, como o próprio livro de Hebreus diz. Moisés foi um grande homem de Deus, porém, a sua obra apenas foi uma prefiguração do grande centro da história, que é o Senhor Jesus. Na sua ressurreição, outra situação em que Jesus manifesta a glória de Deus é quando ele aparece às mulheres, ainda as mulheres chorando no túmulo de Jesus, achando que o seu corpo havia sido roubado, mas Jesus aparece a elas e ele então manifesta a sua glória de novo, e o seu rosto era como um aspecto de um relâmpago, e as suas vestes alvas como a neve. Isso está descrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. A glória de Deus é assim. A glória de Deus manifestada em Moisés, que fez o seu rosto brilhar, que fez o seu rosto ser um reflexo da majestade de Deus. Agora eles estão diante do próprio Filho de Deus, que é a glória do Pai. Esse é o significado de tudo isso. Esse é o significado da mudança de fisionomia de Jesus e das suas vestes. João, que é o único evangelho, o evangelho de João é o único que não relata esse acontecimento de maneira direta, o que é algo curioso, porque João foi uma testemunha, mas ele não relata isso. Mas João dá uma breve pincelada naquilo que eles viram. João capítulo 1, verso 14 diz que eles viram a glória de Jesus Cristo, glória como do unigênito do Pai. É isso, esse impacto que causou na mente e no coração dos discípulos. Eles viram a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a explicação para tudo isso. Essa é a explicação porque Jesus então passou por essa cena, porque que Jesus teve essa experiência e porque que ele proporcionou essa cena aos seus discípulos. A segunda pergunta que nós podemos prosseguir para analisar bem esse texto é: por que Moisés e Elias aparecem nesse enredo? O que esses dois têm a ver com tudo isso? Vamos ler de novo o verso 30 e o verso 31, que diz: eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. O mesmo termo usado para Jesus, que é a glória que Jesus estava tendo, é usada para Elias e Moisés nesse momento. A palavra do Senhor diz que Moisés e Elias apareceram em glória. Contudo, nós precisamos pontuar algumas questões. A glória que Elias e Moisés manifestaram aqui nesse momento não era a mesma glória que Jesus estava manifestando. A glória era de Jesus, mas Moisés e Elias não detinham a mesma glória. O que eles tinham aqui era um reflexo da glória celestial de estarem junto de Deus. Explicação mais provável para esse termo utilizado tanto para Jesus quanto para Moisés e Elias é que Elias e Moisés estavam vindo da parte de Deus, estavam vindo da presença do próprio Deus no seu trono de graça e de glória, e eles estavam refletindo essa glória naquele momento. O significado das suas presenças então: por que Moisés e Elias estão ali? A presença de Moisés, nesse contexto, representa a lei, representa aquele que está doando a lei ao povo de Deus. A presença de Elias representa os profetas. E ambos, tanto a lei
Quantos profetas apontavam para um só? Apontavam para Jesus Cristo. Aqueles que falavam de Jesus, não de maneira direta, mas aqueles que apontavam para Jesus de alguma forma, através dos seus escritos, através dos seus atos e palavras, aqueles que apontavam para o Mestre, agora estavam diante dele. A lei e os profetas diante do Pai, diante de Jesus Cristo, aliás. A lei e os profetas dando testemunho, que deram testemunho de Jesus, agora estão diante dele. Tanto é possível essa interpretação de que a lei e os profetas não falavam de outro, mas do próprio Jesus, que o próprio Cristo vai dizer isso em Lucas capítulo 24, 25 a 27. Passagem do Jesus ressurreto, de caminho para Emaús, com 2 discípulos. E Jesus então diz a esses discípulos assim: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas, estavam diante daquele que eles prefiguravam. Jesus manifesta a glória. Jesus então tem a lei e os profetas diante de si. E ainda em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, para ainda reforçar essa argumentação de que a lei e os profetas estavam testemunhando de Jesus. Deuteronômio capítulo 18, verso 15 diz que é uma palavra de Moisés, uma ordem profética ao povo de Israel, que diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvis. De quem Moisés estava falando? Quem era esse personagem que Moisés estava apontando? O Senhor te levantará um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Era o próprio Jesus Cristo. Esse que Moisés falava é o próprio Senhor Jesus. Portanto, queridos, esse é o significado da aparição de Moisés e Elias nessa cena. É como se a lei e os profetas estivessem dando o seu aval, estivessem testemunhando pessoalmente de que aquele que eles falaram era esse que eles estavam diante dele agora. A terceira pergunta que nós precisamos responder para entender esse texto é por que eles conversavam com Jesus sobre a sua partida. O assunto era a morte de Jesus, a sua partida. E uma expressão interessante que aparece nesse texto, e apenas 2 vezes no Novo Testamento, para identificar esse tipo de contexto, é a palavra partida, que é a palavra êxodo. Eu espero que você esteja construindo na sua mente um reflexo do Antigo Testamento no Novo Testamento. Moisés está presente, a lei está presente, a palavra que é usada aqui é êxodo, para indicar a partida do Senhor. A primeira utilização desse termo é aqui, em Lucas. A segunda é na primeira epístola de Pedro, onde Pedro fala da sua própria morte. Então é um termo usado estritamente para falar da partida, da morte de alguém. E quando nós olhamos para esse termo utilizado e o assunto dos 3, de Moisés, Elias e o próprio Jesus, era a sua partida, era o seu êxodo. E quando o termo é usado para a morte, aqui a morte de Jesus é comparada à saída do povo hebreu do Egito. E aqui não é necessário que a gente faça muitas comparações, porque
O povo sai do cativeiro, o povo anda pelo deserto e o povo vai em direção a uma nova terra. E o que Jesus está fazendo com o seu povo? Mais uma vez, a obra de Moisés é levada para Jesus Cristo. Moisés foi aquele que liderou o povo para a terra prometida, embora ele mesmo não tenha entrado, mas ele leva o povo até lá. E a diferença aqui é gritante, porque Jesus é aquele que leva o seu povo para Nova Jerusalém, para a nossa cidade celestial, mas ele entra, ele habita conosco. E a palavra Êxodo quer dizer justamente isso. Jesus é aquele que está conduzindo o seu povo, a sua morte, a sua ressurreição e o seu retorno. São os eventos que vão conduzir o seu povo para uma nova terra, para a Nova Jerusalém. Mais uma vez, semelhanças entre a obra de Moisés e a obra de Jesus. Esse foi o preço para que o povo de Deus, para que todos nós tivéssemos o direito de comer da árvore da vida que está na cidade celestial. Não é quem quer, não é para quem deseja estar, mas é para aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para aqueles que se abrigam naquele que morreu naquela cruz, para aqueles que se arrependem dos seus pecados, para aqueles que abandonam a sua vida de pecado, para aqueles que renunciam à sua própria vida e vivem uma vida para o próprio Cristo. A estes é conferido o direito, porque Jesus iniciou esse êxodo por nós. A morte de Jesus é a garantia do nosso êxodo, da nossa estadia para sempre com Deus. Mas eu quero ainda explorar uma outra expressão, que é a expressão cumprir. A frase do versículo o assunto que eles estavam conversando é que Jesus estava para cumprir em Jerusalém. E essa palavra cumprir, ela tem a ver com encher até o topo, ou tornar completo. O que Jesus precisava tornar completo em Jerusalém? A morte de Jesus é o ápice de toda uma obra e de toda a Escritura. Quando nós vemos em Gênesis capítulo 3, verso 15, onde o Senhor promete que Ele enviará o descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente, é esse evento que Moisés está descrevendo. A morte de Jesus. A morte de Jesus, que vence a morte e que vence a morte por nós. A morte de Jesus é a plenitude da história da redenção. Não é apenas um ato, não é apenas um apêndice da história, mas é o ápice. Inclusive o apóstolo Paulo considera isso como a plenitude dos tempos. Ou seja, aquilo que estava oculto na mente de Deus, aquilo que os profetas falaram, aquilo que Moisés falou, aquilo que a lei falava, encontra o seu ápice na morte de Jesus Cristo. Mas é interessante nós pensarmos no que representou essa morte. Para muitas pessoas, Jesus é simplesmente um mártir. Jesus é aquele que morreu por uma causa nobre, pelos seus ideais. Jesus é aquele que apenas foi um grande exemplo de bondade, mas que não foi compreendido e por isso eles o mataram. Mas eu quero dizer aos irmãos que a morte de Jesus não teve nada a ver com martírio. A morte de Jesus não teve nada a ver com apenas exemplos a serem dados. A morte de Jesus, que é o centro da história, que é o centro da minha e a sua história, ela representou, primeiro e o principal de tudo, a satisfação
da justiça de Deus. A morte de Jesus foi judicial. Havia um débito entre a humanidade e o próprio Deus. O Deus que havia sido ofendido, desobedecido, lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, e esse Deus rompe com a humanidade, e agora a humanidade está separada de Deus, e agora uma dívida é lavrada contra nós, e a morte entra na história do homem, e uma justiça e um débito é criado. Esse débito é saldado pela morte de Cristo. Então a morte de Jesus, em primeiro lugar, ela é judicial, ela paga um preço. A justiça de Deus é saciada com a morte de Cristo. Tanto que quando Jesus entrega o seu Espírito a Deus na cruz, o véu do tabernáculo se rompe de cima a baixo, e simboliza agora que nós temos de novo acesso à presença gloriosa de Deus. Aquilo que Adão separou, aquilo que Adão trouxe de pior para nós, Jesus Cristo então paga o preço e está nos conduzindo de novo para a plenitude da presença de Deus em glória. Mas ainda a morte de Jesus, além de ser uma satisfação da justiça de Deus, é um sacrifício vicário. E a expressão vicário tem a ver com substitutiva. E desde o Antigo Testamento nós temos algumas figuras que nos mostram que alguém tem que morrer no lugar do pecador para que a justiça de Deus seja feita. E quando nós olhamos todo o livro de Levítico, Deuteronômio, e durante todo o Antigo Testamento, nos profetas inclusive, nós vemos que existe a figura de um cordeiro que é morto em prol do pecador. E é tão interessante como que o sacrifício desse cordeiro ele se desenvolve, tanto que em Israel ainda tem até hoje o Yom Kippur, que é o dia da expiação nacional, onde os hebreus, os israelitas têm que levar um cordeiro para ser sacrificados no templo. E ali no templo, antes do sacrifício, o ofertante coloca uma de suas mãos na cabeça do cordeiro, simbolizando que era o dono do cordeiro que deveria estar morrendo, e que aquele cordeiro agora estava levando o seu pecado. E quem é esse cordeiro, queridos? Quem é esse cordeiro que é mostrado em Levítico, em Deuteronômio? Quem é esse cordeiro que morre pelo pecador no Antigo Testamento? Esse cordeiro é o próprio Senhor Jesus, aquele cordeiro que morria lá no lugar daquele que ofertava. É esse cordeiro que vai ser pendurado numa cruz por todos os eleitos de Deus, por todos aqueles que o Pai predestinou antes mesmo da fundação do mundo. A morte de Jesus ainda é santificadora. A morte de Jesus não apenas proporciona a conversão e a separação do pecador do mundo. Ou seja, a morte de Jesus não apenas converte o pecador e tira ele do mundo, mas a morte de Jesus também, ela santifica aquele que é convertido. Se você precisa vencer os seus pecados, se você precisa de santificação, é a partir do sangue de Jesus Cristo. Só Ele pode ajudar você a se santificar. Só Jesus, através do seu sacrifício e através da ação do Espírito Santo, pode santificar você, a sua vida, dia após dia. Então é isso que a morte de Jesus Cristo representa. Justificação diante de Deus significa que a nossa dívida com Deus foi paga, significa libertação tanto do mundo quanto dos nossos próprios pecados. Tudo isso significa a morte de Jesus. E isso responde a essa pergunta: o que Jesus estava para cumprir em Jerusalém? Tudo isso que nós acabamos de ver. E
ainda outra pergunta: por que Pedro faz aquela proposta de fazer tendas? E aqui eu não quero me delongar. Pedro talvez tenha em mente, no verso 32 e 33, onde ele fala que é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Por que Pedro faz essa proposta? E por que a palavra de Deus diz que Pedro não sabia o que estava dizendo? Talvez Pedro, com toda aquela cena mosaica e do Antigo Testamento acontecendo ali, ou seja, a palavra Êxodo acontecendo, Moisés aparecendo e todas essas figuras do Antigo Testamento ali, talvez Pedro tenha em mente a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos foi a festa instituída por Deus, lá no livro de Levítico, para que o povo durante 7 dias habitasse em tendas, para que as futuras gerações soubessem que o povo foi peregrino no deserto, mas que foi o Senhor que os libertou do cativeiro. Então talvez Pedro tivesse essa imagem do deserto na sua cabeça, de fazer tendas, porque ele estava enxergando ali o Antigo Testamento diante dele. Mas, e talvez a mais provável das hipóteses é que Pedro talvez quisesse apenas delongar aquela experiência. Ou seja, a proposta de Pedro era fazer tendas para que todos aqueles personagens que estavam ali permanecessem mais tempo ali naquele lugar. E a última pergunta que nós podemos fazer diante desse texto é: por que Deus fala aquelas palavras para aqueles discípulos? Nós já temos a figura de Jesus em glória, nós já temos Moisés e Elias, e ainda a figura de Deus Pai aparece na cena, e ali então nós temos o ápice. Primeiro nós precisamos entender o significado de nuvem no Antigo Testamento. Quando nós vemos a presença de nuvem identificada com a presença de Deus, o significado da nuvem que os envolveu é mais uma referência ao Pentateuco, é mais uma referência ao Antigo Testamento, e mais uma referência às experiências que Moisés teve. Moisés teve pelo menos 2 experiências com essa manifestação da glória de Deus, numa nuvem. A primeira experiência que ele teve, o texto que nós já lemos, é quando ele sobe no monte, e quando ele chega lá no Monte Sinai, a palavra de Deus diz que a nuvem encobre todo o Monte Sinai, e ali a glória de Deus aparece. Outra situação é quando Moisés acaba de construir o tabernáculo, e a nuvem repousa sobre o tabernáculo, e mais uma vez, a glória de Deus aparece ali naquele lugar. Se Jesus Cristo já estava resplandecente de glória, a sua própria glória, que é a mesma glória do Pai, aqui nós temos o dobro, se é que nós podemos falar nesses termos. A glória de Deus, ela se manifesta mais uma vez aqui na nuvem. E essa nuvem, tanto a nuvem no Antigo Testamento, quanto essa manifestação agora, ela representa a presença visível de Deus. Mas e a fala de Deus com relação ao seu Filho? Acompanhe comigo mais uma vez, já que nós entendemos o que é a questão da nuvem, mas ainda a fala de Deus Pai. Verso 35 diz que da nuvem veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Trazendo mais algumas referências do Antigo Testamento, Isaías capítulo 42, verso 1, nos diz: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. O meu escolhido, o meu servo. Salmo 2, verso 7 nos diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho,
eu hoje te gerei. No batismo de Jesus, a mesma voz é ouvida com a mesma frase: esse é o meu filho amado, esse em quem me comprazo, a ele ouvi. Com isso, Jesus tem a sua identidade messiânica atestada. Toda essa situação, toda essa cena que nós acabamos de ler, tudo isso é para mostrar que Jesus Cristo é aquele que carrega toda a glória de Deus e é aquele que é o representante de Deus diante de nós. A lei e os profetas e o próprio Deus estão testemunhando de que Jesus é esse. Eu quero concluir, queridos, depois de falar um pouco, falar bastante e recorrer ao Antigo Testamento. Que tipo de conclusões nós podemos tirar de um texto como esse? Que tipo de conclusão nós podemos tirar para que a nossa vida seja abençoada e que o texto faça sentido para nós? A primeira conclusão que nós chegamos é que, depois de estudar esse texto, é que é uma passagem que mostra que Jesus é o centro das Escrituras. Quando você estiver lendo a sua Bíblia na sua casa, quando você estiver estudando, especialmente o Antigo Testamento, você precisa ter em mente que Jesus é aquele que dá sentido ao Antigo Testamento. Jesus é aquele que é mostrado no Antigo Testamento, não de forma direta. Você não vai encontrar o nome Jesus Cristo, o Messias, mas todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Como nós vimos, tudo está apontando para Ele. E essa é a primeira conclusão que nós chegamos. Segunda conclusão que nós chegamos, e que nós já até falamos, é que a morte de Jesus é o centro de toda a história. Jesus, a morte de Jesus Cristo, é o centro da história, porque ela resolve o problema criado por nós, porque ela vence o pecado, porque a partir da morte de Jesus, nós temos a garantia da vida eterna. E é glorioso saber que o Filho de Deus, o Logos pré-existente, aquele que existia desde a eternidade, Ele se esvazia e Ele vem até nós. Ele se encarna, Ele se torna um de nós e Ele morre no nosso lugar. Isso é glorioso. Terceira e última conclusão que nós tiramos a partir desse texto é que Jesus é Deus, na mesma essência do Pai. Isso eu digo porque nós precisamos entender que Jesus não é quase Deus, Jesus não é um semideus, como a passagem nos mostrou. Jesus é aquele que tem a glória própria, aquele que é em essência o mesmo que o Pai. E portanto, quem morreu na cruz por nós foi Deus, não foi só um grande profeta, não foi só alguém que está querendo dar um bom exemplo. Esse foi o próprio Deus. Eu quero, queridos, nessa noite, fazer ainda 3 rápidas aplicações práticas para nós, diante desse texto. O que fazer com esse texto agora, queridos? Nós tínhamos um professor no seminário que perguntava isso para nós, tá? Aliás, para as turmas anteriores. Eu não cheguei a pegar aula com esse professor, mas nós sabíamos que ao final do sermão dos alunos ele perguntava: e aí? O que esse texto vai alterar no preço da batatinha na feira? O que esse texto tem a ver com a sua vida e com a minha vida? Primeira conclusão, ou na verdade a primeira aplicação que eu faço em relação a esse texto, é que você precisa ter, você e eu, nós precisamos ter apreço por toda a Escritura. Não é incomum encontrar irmãos que não gostam de ler o Antigo Testamento por acharem difícil, por acharem enfadonho, por acharem tão distante da nossa cultura. Mas como nós vimos esse texto, para você entender a pessoa e a obra de Jesus Cristo, você precisa amar não somente o Novo, mas o Antigo Testamento. Essa é a primeira aplicação que eu faço para você.
Ame a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, desde Gênesis, inclusive Levítico, até Apocalipse. A segunda aplicação que eu faço para nós nessa noite é que nós precisamos reconhecer a total divindade de Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso para nós? Porque existem correntes religiosas que dizem que Jesus não é Deus, que Ele não tem a mesma autoridade, que Ele não tem o mesmo poder, mas que Ele está ali na linha intermediária. O que nós vemos é que Jesus é Deus. Reconheça isso. Tenha isso em mente. E por último, a palavra de Deus diz, e Deus ordenou isso aos seus discípulos: a Ele ouvir. E eu quero dizer para você nessa noite, para você que ainda não está em Cristo Jesus, para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, eu quero dizer para você nessa noite que o único meio pelo qual você vai ter direito à árvore da vida não é pelo fato de você ser um bom cidadão, não é pelo fato de você ser um bom marido, uma boa esposa ou um bom empregado, você ser um bom cidadão. O fato de você ganhar a vida eterna é você entregando a sua vida para Jesus Cristo. A morte de Jesus representa isso. Abandone os seus pecados. Entregue a sua vida, entregue os seus caminhos ao Senhor, para que a sua vida realmente ela tenha um destino diferente nos céus, na eternidade, junto com o Pai. Mas essa palavra também é para os seus discípulos, é para aqueles que já estão no caminho do Senhor. Essa palavra foi proferida para 3 discípulos. E eu quero dizer para você que já é discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas se encontra distante dos seus caminhos. Para você que está longe dos caminhos do Senhor, o Senhor nessa noite está te chamando. O Senhor nessa noite está dizendo: ouça o meu filho e retorne para os seus caminhos. Você que já crê na palavra do Senhor, mas que está seguindo qualquer outro tipo de voz, seja a voz do mundo, seja a voz do seu coração, seja qualquer outra coisa que esteja falando e te levando para longe do caminho do Senhor, quero te dizer: a Jesus Cristo você precisa ouvir. Se existe um esfriamento espiritual em você, você precisa orar e pedir e clamar que o Senhor realmente restaure o seu compromisso com Jesus Cristo. A Ele você precisa ouvir. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra nos fortaleça sempre, para que nós possamos realmente ouvir sempre esse que foi testemunhado pela lei, pelos profetas e pelo próprio Pai. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, porque nós temos a certeza de que estamos adorando o Filho encarnado, que é Deus e que é aquele que nos chama, que a sua palavra nos chama para ouvir. Que no nome de Jesus nós realmente ouçamos apenas a Ele, para a honra e glória do seu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.